Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar essa figura, né, que é um prisma. Você está acompanhando o seu professor na escola, continue prestando atenção. Aqui é um lugar onde nós vamos reforçar nossos conhecimentos, tá bom? Quero mandar um abraço aí para os meus amigos professores, tá bom? Pessoal, é o seguinte, olha, vamos falar sobre o cubo. E eu uso da branca aqui porque o cubo é fácil de desenhar, então, no início. Então, vamos reproduzir esse cubo aqui, porque hoje nós vamos estudar o seguinte, olha, o cubo nós temos aqui, se você olhar de frente, nós temos aqui um quadrado, né? Se você não disfarçar aqui a lateral, a dimensão. Então nós temos um quadrado, e essa parte aqui é uma face. Então, na verdade, o cubo, que é essa figura aqui tridimensional, ele tem 6 faces, 6 quadrados, correto? Ok. No quadrado, aqui, esse segmento chama de lado, né? Então é lado vezes lado, né? Nós já vimos num vídeo nosso, interessante você voltar lá, que na área dos paralelogramas, aquele quarteto fantástico, então lá tem como é que se calcular no quadrado. Bom, mas eu vou rever aqui para você. Mas olha, então no cubo o lado não dá de nome, vai chamar aresta. Por quê? Porque nós estamos pegando uma figura tridimensional. Aqui, ó, que nós vamos desenhar ali. Então, ao invés de lado, aresta. Agora, se você pegar, olhar só para a face, essa diagonal, tá aqui, ó, esse segmento que une dois vértices não consecutivos, é chamado diagonal, certo? Então, aqui lado, diagonal. Então, nós temos a diagonal da face, e se você passar uma linha interna aqui, ó, lá por dentro, unindo esse vértice aqui, ó, superior aqui, com esse daqui lá por dentro, né? Você tem a diagonal de um cubo, correto? Então, como se calcula isso? Tá? Então, faz de conta você que vai comprar um presente para o seu namorado ou para o seu maridão, né? Você vai comprar um presente, você vai pedir para a pessoa, por favor, faz um pacote bem bonito, né? Não vai pegar essa folha aqui, né? Então, só para te explicar o seguinte. Então, a quantidade de papel que você vai gastar para embrulhar, né, o presente, né, para o seu amado lá, nós vamos chamar aqui da área total. Qual a área que você vai gastar? Qual a área do cubo? A área total. Se você for fazer uma graça, colocar só aqui numa face, nós vamos ter a área da face, certo? Agora, professor, mas e o volume também? O volume. Então, vamos supor, hipoteticamente, se você abrisse aqui, e qual a quantidade de água que cabe aqui dentro? Qual a capacidade, né? Então, é o volume. Então, nós vamos discutir isso aqui rapidinho. Então, como o cubo é mais fácil de desenhar, então eu vou pegar aqui, ó, essa luz aqui me ajuda, vou pegar aqui 1, 2, ó, 1, 2, 3 até aqui, 1, 2, 3 até aqui, e vou fazer esse cubo aí, ó. Aqui. Então, fiz um quadrado. Vou parar por aqui então. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, medida A, então vou colocar aqui, ó, A, B, C, D. Então, vou chamar de A, vou deixar aqui A de aresta. Quanto mede? Deixa A por enquanto, certo? Se aqui mede A e aqui é um quadrado, aqui vai medir A também, certo? Agora, isso olhando de frente. Vou colocar um pouco de lado aqui, ó. Então, vou facilitar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, ó, no meio. Aqui. Então eu vou fazer um cubo de lado aqui, assim, ó, para a gente pensar juntos, tá bom? Então eu vou descer aqui. Aqui, ó. Tá feio, né? Vou pegar aqui. Olha aí. Olha aqui. E aí, ó, ABC, vou colocar aqui. ABCD, vou colocar aqui, ó. E, F, G. E aqui, ó, tracejando aqui, lá por dentro, certo? Vou colocar aqui H. Então nós temos aqui um cubo. Se aqui mede A e aqui mede A, aqui também vai medir A, tudo A de aresta, tá bom? Lá dentro também, ok. Então o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos trabalhar com a face. O objetivo hoje é só deduzir essas formas para nós trabalharmos depois com outros problemas. Então, o que tem a face? Vou fazer menorzinho aqui, tá? Então, a face, ó, nós temos o que aqui na face? Nós temos aqui, vou pegar a face A, B, C, D. Nós temos
Aqui, ó, área da face. Tudo bem? Cícero, e se eu quiser as 6 faces? Ué, então, nós vamos chamar, então, olha só, de área total. Então, qual é a área total de um cubo? 6 vezes a área de uma face. Certo? Lembrando, né, meus amigos, que área é a quantidade de quadrados que cabe em uma figura. Certo? Então, aqui, por exemplo, se me disse 2 centímetros, né, aqui, ó, nós vamos dividir aqui, ó, olha só. Certo? Se o A aqui for igual a 2, no nosso exemplo aqui, então qual é a área da face? 4. Se fosse centímetros, 4 centímetros. Se fosse metros, 4 metros. Então, área, se o A esta é igual a 2, a área é igual a 4, 2 vezes 2, ok? E a área total? A área total, a área total seria o quê? 6 vezes 4, ó, 24, certo? 24 centímetros quadrados, 24 metros quadrados. Tá bom? Até aí sem problemas, não é? E a diagonal? E a diagonal da face? Que eu vou pegar aqui, ó, de A até C, certo? Por quê, pessoal? Porque parece a definição de lado é um segmento que une 2 vértices consecutivos. A B, B, C. E diagonal? É um segmento que une 2 vértices não consecutivos. Então, o A com C é uma diagonal. O B com D é uma diagonal. Então, a diagonal aqui, basta nós fazermos o quê? Isso aqui só para você entender essas formas, tá legal? Essa diagonal de uma face, é só você pegar aqui, ó, tá vendo? A diagonal, é esse desenho aqui, que forma um triângulo retângulo, correto? Que é aplicando o teorema de Pitágoras. Por exemplo, essa diagonal ao quadrado, olha só, essa medida ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nós já vimos então na nossa aula. A diagonal de uma face ao quadrado, nós temos o quê? 2 ao quadrado. Então, ó, como aqui está multiplicando, a diagonal da face, ó, esse 2 aqui, ele vai como um índice de raiz. Então, olha só, 2 vezes a ao quadrado, certo? Quem tem um expoente igual ao índice, sai da raiz. Então, a diagonal de uma face é o A vezes raiz de 2. No nosso exemplo, então, qual é a medida da diagonal da face? É só trocar o A por 2, correto? Então, no nosso exemplo aqui, se o A é 2, certo? Então, a diagonal da face, ó, 2 raiz de 2. Tá aí, tudo bem? Ok, pessoal, agora é o seguinte, e a diagonal do cubo? Que é a diagonal que vai unir, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, o E, lá por dentro nós temos aqui, ó, essa medida aqui, que vem até aqui, o E vai unir com quem? Aqui, ó, com o B, ó, e aqui, ó, vai formar também um triângulo retângulo, certo? Então, se você pegar aqui, ó, vou pegar aqui, está mais pertinho para você. Dá uma olhada, ó. Se você pegar daqui até aqui, ó, do E até o H, vem de A, certo? Ó. Do H até o B, que é a diagonal de uma face lá de baixo, ó, do H até o B, é a diagonal da face, que mede A raiz de 2, certo? A minha pergunta é, quanto que mede a diagonal do cubo? Está vendo aqui? A diagonal do cubo. Certo? E aí, só para você entender, então, vamos trazer aqui. Então, a diagonal do cubo ao quadrado, vou usar o termo de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, da medida da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, olha só, vai ser igual a quem? A ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado, certo? Então, olha só, diagonal do cubo ao quadrado é igual a ao quadrado. Só lembrando, né, pessoal, esse 2 ele vem para o A, ó, fica A ao quadrado. Como aqui é vezes, ele corta a raiz. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar 2. O que nós temos aqui, ó?
2 ao quadrado mais a ao quadrado. Então a diagonal do cubo ao quadrado é igual a 3a ao quadrado. Mesma coisa, olha, esse 2 passa como índice de raiz. Vai ficar 3a ao quadrado. Como aqui é vezes, já fizemos aqui, ó, esse a sai da raiz. Então a diagonal de um cubo é o a vezes raiz de 3. No nosso exemplo, como o a é 2, então a diagonal do cubo vai ser quem? 2 raiz de 3. Certo? E por fim, o volume. Então, eu queria encontrar uma maneira bem simples de explicar para você o que é o volume, né? Então, pensa o seguinte: se você pegar uma face, hipoteticamente, pessoal, bem para você entender mesmo, o volume é isso, né? Mas olha, se você pegar uma folha aqui, ó, uma folha só, um cubo aqui, por exemplo, peguei aqui um cubinho assim. Uma folhinha só, você pode fazer o quê? Calcular só duas dimensões na área. Mas vamos supor que você consiga pegar várias figuras dessas e colocar assim, ó, fazer uma pilha. Então você criou um certo volume. Então, de um modo geral, o volume de um cubo, olha, só para você guardar, para você memorizar, é a quantidade de áreas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, qual é a área dessa face aqui? A área da face. Cadê a área da face? Cadê? Opa, cadê? Ao quadrado. Cadê? Aqui, ao quadrado. Tá. E agora, e se eu pegar e multiplicar pela altura? A multiplicação da altura, no nosso caso do cubo, é a própria medida A. É como se fosse uma quantidade de A. Então, o volume, ó, vai ser quem? A área da base, ó, no nosso caso é A vezes A, vezes a altura, certo? Então o volume vai ser quem? De um prisma, né? Vamos dizer assim, que você aprendeu para o professor. O volume é a área da base vezes a altura, só que a altura no caso do cubo é A, então fica aqui ao cubo. Certo? E como tem três medidas, no nosso caso, então o volume vai ser quem? A ao cubo, 2 ao cubo. Só que como são três grandezas, né? Base ou largura vezes comprimento vezes altura, a unidade é o cubo. Então, qual o volume? 2 ao cubo 8, ó, centímetros cúbicos. Certo? O volume é igual a 8 centímetros cúbicos. De um modo geral, só para você guardar muito bem, área é a quantidade de quadrados que cabe em uma superfície, em uma figura. Volume é a quantidade de cubos que cabe no espaço. Então, se eu pegasse essa sala de aula, por exemplo, e colocasse aqui, ó, caixas de 1 metro de lado, quantas caixas cabem aqui nessa sala? Quer dizer, qual é o volume dessa sala? Eu teria que calcular, então, a área da base vezes a altura, tá bom? Então, o que nós temos aqui, então, hoje? O que nós vimos hoje para reforçar nossos conhecimentos? A área da face de um cubo, A ao quadrado. A área total de um cubo, 6 vezes a área da face. A diagonal de uma face, A raiz de 2. A diagonal de um cubo é a parte que dá por dentro. Nós vimos A raiz de 3. E o volume de um cubo é A ao cubo. Então, para você trabalhar com essa figura, o cubo, você precisa ter a esta, a medida da aresta do cubo. Tendo essa medida, você consegue resolver qualquer problema que envolve o cubo, tá bom? Espero que você tenha entendido, reforçado seus conhecimentos em relação ao cubo. Nas próximas aulas nós faremos alguns exercícios em relação a esse assunto, tá bom? Gostaria muito de agradecer você que está acompanhando as nossas aulas. O objetivo é que realmente você se fortaleça, que você realmente olhe para a matemática de uma maneira mais simples, com seriedade, tá bom? Porque seriedade não é você ficar com a cara séria, seriedade é produto do seu trabalho, é resultado, tá bom? Ao entrar no Face, por favor, curta a página. E se você está gostando desse trabalho, se você compartilha com seus amigos, peça para entrar lá na página, curtir a página Matemática Sem Cola e vamos compartilhar essa ideia, que a ideia é crescer juntos, tá legal? Olha, um beijo e até a próxima aula.